O Brasil enfrenta um ataque interno, silencioso e traiçoeiro, que se infiltra nos bastidores do poder enquanto a maioria da população dorme, alheia ao perigo iminente. Não se trata de uma ameaça estrangeira, mas de um golpe arquitetado por aqueles que juraram defender a pátria e suas instituições. Vindo de quem deveria proteger a nação, esse ataque é ainda mais perverso, pois nasce do próprio seio do poder, onde a confiança do povo deveria ser sagrada. Uma adaga envenenada, forjada nos corredores do poder, ameaça o coração da República, a PEC da blindagem. Essa proposta, disfarçada de proteção institucional, esconde intenções sombrias e interesses particulares. Esta proposta não protege a democracia, mas cria uma casta de políticos acima da lei, blindando-os contra investigações e punições, enquanto o cidadão comum segue vulnerável. A aprovação em primeiro turno foi um ato de guerra contra a decência e a justiça. Um recado claro de que interesses pessoais se sobrepõem ao bem coletivo. O Congresso deixou claro: para os poderosos, privilégios e imunidade. Para o povo, o peso implacável da lei e a sensação de impotência diante do sistema. Não se trata de proteger mandatos legítimos, mas de garantir impunidade para corruptos, enfraquecendo os mecanismos de fiscalização e justiça. A indignação une milhões de brasileiros diante do desmonte da Constituição, que deveria ser o escudo do povo e não o escudo dos privilegiados. Permitir o avanço da PEC é institucionalizar a impunidade, trair a luta por um Brasil justo e democrático e ferir de morte a esperança de um futuro melhor para todos. A chamada PEC da blindagem propõe uma mudança profunda no artigo 53 da Constituição Federal, alterando as regras que hoje garantem a responsabilização de parlamentares por crimes cometidos durante o mandato. Se aprovada, a proposta tornaria quase impossível punir deputados e senadores, mesmo diante de flagrantes evidências de crimes graves. A PEC restringe a prisão em flagrante apenas a crimes considerados inafiançáveis e violentos, como racismo ou crimes hediondos, mas exclui corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos comuns na política. Isso significa que, mesmo diante de provas claras de corrupção, parlamentares dificilmente seriam presos imediatamente, o que enfraquece o combate à impunidade. Além disso, medidas cautelares como buscas, apreensões e bloqueios de bens só poderão ser autorizadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, e não mais por decisão individual de um ministro. Esse novo trâmite torna a justiça ainda mais lenta e ineficaz, pois exige a concordância da maioria dos ministros, o que pode levar semanas ou até meses. Com mais tempo para agir, investigados podem ser avisados com antecedência, facilitando a destruição de provas e dificultando o trabalho das autoridades. A aprovação da PEC escancarou o corporativismo no Congresso Nacional, onde interesses pessoais e de grupo se sobrepuseram ao interesse público. Ideologias e diferenças partidárias foram deixadas de lado, unindo parlamentares de diferentes espectros em nome da autoproteção e da manutenção de privilégios. O principal argumento dos defensores da PEC é conter supostos abusos do judiciário, mas, na prática, essa justificativa serve como cortina de fumaça para criar superprivilégios e dificultar investigações. O verdadeiro equilíbrio entre os poderes não se constrói blindando políticos contra a lei, mas sim garantindo que todos sejam responsabilizados de forma igualitária, sem exceções. Ao transformar o Congresso em um refúgio para criminosos, a PEC ameaça a democracia e submete a justiça aos interesses dos mais poderosos, enfraquecendo a confiança da população nas instituições. O futuro da democracia depende de um sistema em que ninguém esteja acima da lei, e a PEC da blindagem vai na contramão desse princípio fundamental. O apoio de parte do PT à PEC da blindagem foi um choque. 27 deputados petistas votaram a favor, traindo a narrativa histórica do partido.
O PT, que se dizia defensor da justiça, agora ajuda a criar uma superclasse imune à lei. A liderança tentou orientar o voto contrário, mas foi ignorada. Sem esses votos, a PEC talvez não passasse. O partido se torna cúmplice da maior ameaça à democracia dos últimos anos. A máscara caiu. A esquerda se uniu à direita para blindar a si mesma. A votação rachou o PT e gerou revolta na militância. Grupos internos explodiram em críticas e decepção diante da traição dos deputados. Militantes históricos acusaram os parlamentares de venderem a alma do partido. A defesa dos dissidentes, alegando proteção contra abusos, foi vista como confissão de culpa. A base entende a PEC é um pacto com a impunidade. O partido enfrenta uma crise de identidade, dividido entre princípios e autoproteção. Resta saber se a direção agirá ou se o silêncio será a resposta definitiva. A PEC da blindagem escancara o câncer do corporativismo no Congresso. A imunidade parlamentar foi distorcida para criar um escudo contra a lei. Isso destrói o princípio de igualdade e cria uma aristocracia de eleitos. Esquerda e direita se unem quando o objetivo é autoproteção. O verdadeiro inimigo é a responsabilização, não o adversário político. O ciclo de corrupção e impunidade se perpetua, financiando campanhas e protegendo criminosos. O povo perde recursos e vê a elite política governar apenas para si. O corporativismo é o maior obstáculo à democracia e à justiça no Brasil. A história mostra que blindar políticos leva ao enfraquecimento da democracia e ao autoritarismo. Na Venezuela e Argentina, a impunidade institucionalizada destruiu a confiança nas instituições. Na Itália, tentativas de anistiar corruptos geraram revolta popular. O povo deve reagir com força a qualquer tentativa de institucionalizar a impunidade. A PEC da blindagem segue um manual já testado e sempre desastroso. Ela cria um Estado onde a lei só vale para os fracos. O crime compensa para quem tem poder. A confiança do povo é corroída, abrindo espaço para autoritarismo. A PEC da blindagem ameaça liberdade, justiça e democracia. Quando a justiça não alcança os poderosos, a liberdade de todos está em risco. O sistema se torna injusto, alimentando opressão e tirania. Parlamentares blindados podem perseguir adversários e intimidar cidadãos sem medo. A justiça é desfigurada. Cria-se uma elite acima da lei. A democracia depende de freios e contrapesos, destruídos por essa PEC. Sem confiança nas instituições, o povo se torna vulnerável a soluções autoritárias. A PEC atinge os valores fundamentais do Brasil: fé, pátria e família. Esses pilares são a base da nossa sociedade, sustentando nossa identidade e nossos princípios. Sem eles, perdemos o rumo e a essência do que significa ser brasileiro. A fé ensina justiça para todos. A PEC cria intocáveis, afrontando princípios morais. A justiça deve ser cega, imparcial e acessível a todos, mas a PEC ameaça essa balança, favorecendo alguns em detrimento de muitos. O verdadeiro patriotismo exige lutar por uma nação justa, não blindar corruptos. Ser patriota é defender a integridade do país, é garantir que todos sejam tratados com equidade e respeito, sem privilégios indevidos. Blindar políticos é trair a pátria e permitir o saque impune do país. Quando os líderes são protegidos de suas ações corruptas, a confiança pública é destruída e a nação sofre. A família ensina honestidade. A PEC ensina que o crime compensa para os poderosos. Nossos lares são escolas de valores, onde aprendemos a diferença entre o certo e o errado. A PEC subverte essa educação. Isso destrói o tecido moral e a autoridade dos pais. Quando as crianças veem a corrupção ser recompensada,
perdem o respeito pelos ensinamentos de seus pais e pela sociedade. Lutar contra a PEC é defender nossos valores e o futuro do Brasil. É garantir que as próximas gerações cresçam em um país onde a justiça e a honestidade prevaleçam. Não podemos permitir que a desonestidade seja consagrada na Constituição. A nossa Carta Magna deve ser um símbolo de justiça e integridade, não um escudo para a corrupção. O tempo da complacência acabou. Diante da PEC da blindagem, o silêncio é cumplicidade. Cada cidadão tem o dever de se levantar e dizer não à criação de uma casta intocável. Ainda há tempo. A proposta precisa de nova votação na Câmara e no Senado. Pressione os deputados, especialmente os que traíram o povo. Exija justiça para todos, não blindagem para corruptos. Compartilhe, converse, mobilize-se. Junte-se a movimentos contra a PEC. O futuro do Brasil depende da nossa coragem agora. O povo não aceitará a coroa da impunidade. A luta está apenas começando.